Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Clima na Pauta, um género de podcast que traduz a crise climática com informação, consciência e esperança. O meu nome é Marta e no episódio de hoje vamos diretos ao ponto crítico. O que a ciência diz de facto sobre as mudanças climáticas? Será que é mesmo culpa da atividade humana? Será que ainda vamos a tempo de evitar o pior? Neste episódio, vamos mergulhar no que os estudos, os dados e os cientistas do mundo inteiro já sabem, mas que ainda escapa a muitas pessoas. Preparada? Preparado? Então, vamos juntos. Vou começar com uma frase clara e direta, retirada do relatório mais recente do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. E a frase é esta: é inequívoco que a influência humana aqueceu a atmosfera, o oceano e a superfície terrestre. Esta é a conclusão de milhares de cientistas, de dezenas de países, revisando centenas de estudos. Não é opinião, é consenso científico. Mais de 97% dos cientistas do clima concordam que o aquecimento global é real e é causado pelo ser humano. O que é que isto significa? Significa que estamos a falar de uma crise provocada principalmente pela queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural. Sempre que um carro acelera ou uma termoelétrica a carvão gera energia, são emitidos gases de efeito estufa, principalmente dióxido de carbono. Esses gases formam uma camada na atmosfera que prende o calor. O planeta aquece e as consequências espalham-se por todos os sistemas climáticos, ecológicos, sociais. Os sinais estão por todo o lado. Mas alguns continuam a dizer que as mudanças climáticas são coisas do futuro. No entanto, os cientistas são claros. As alterações climáticas já estão a acontecer e em todos os continentes. Vamos aos dados? 2024 foi o ano mais quente já registado na história e o primeiro a exceder o 1,5 graus Celsius de aquecimento acima do nível pré-industrial. O nível do mar subiu cerca de 20 centímetros no último século e o ritmo está a acelerar. Eventos extremos estão a tornar-se mais frequentes e intensos por todo o lado. Secas, cheias, enchentes, ondas de calor, furacões. Tudo isso afeta diretamente as nossas vidas. Afeta a produção de alimentos, afeta a segurança hídrica, a saúde, a economia, tudo. Porque tudo está interligado. Mas como é que a ciência sabe disso tudo? Ela sabe porque mede, observa e cruza dados há décadas. Como com satélites que monitorizam a temperatura da Terra, com modelos climáticos avançados que simulam cenários com e sem interferência humana, através do estudo de camadas de gelo, não é, que revelam concentrações de dióxido de carbono de milhares de anos atrás, através de observações ecológicas, não é, como o deslocamento de espécies e o desaparecimento de ecossistemas sensíveis. Enfim,
A ciência observa, mede, cruza. E tudo aponta para a mesma direção. O aquecimento atual, não é? Não pode ser explicado por causas naturais. Ele é resultado da ação humana. Mas a ciência não se limita a observar. A comunidade científica também fala, avisa e alerta. Na verdade, a comunidade científica já emitiu 2 avisos, 2 alertas à humanidade. Um em 1992 e outro em 2017. E em ambos, os cientistas são claros. Eles dizem: os seres humanos e o mundo natural estão em rota de colisão. As atividades humanas causam danos severos e muitas vezes irreversíveis ao meio ambiente. O primeiro aviso de 1992 já era claro, com uma linguagem muito forte. Dizia algo do género: nós, os signatários, membros séniores da comunidade científica mundial, avisamos toda a humanidade do que está por vir. É necessária uma grande mudança na forma como nos relacionamos com a Terra e como vivemos nela, se quisermos evitar grande miséria humana e que a nossa casa global neste planeta não seja definitivamente mutilada. Forte, não é? Infelizmente, as vozes dos cientistas foram ignoradas por muitos, os grandes líderes mundiais não deram ouvidos, haviam outras prioridades que se sobrepunham ao cuidado da nossa casa comum. 25 anos depois, no fim do ano 2017, outro grupo de cientistas publicou um artigo científico revisado, que foi revisado duplamente em Biociência. Ao ser publicado, este documento já tinha mais de 15.000 assinaturas de cientistas de todo o mundo e mais 8.000 assinaram-se desde então. Este artigo bateu recordes em termos de números de cientistas que assinaram o documento e é sem dúvida uma declaração muito, mas mesmo muito poderosa. Mas novamente, parece que o mundo não está a ouvir os cientistas. O artigo de 2017 faz referência ao primeiro alerta dos cientistas e por isso este artigo foi chamado de segundo aviso. Mas a comunidade científica diz que devia ser chamado de aviso final. Assustador, não é? Então, se a ciência é tão clara, por que é que ainda há inação? Porque aceitar a gravidade do problema exige mudança de modelo económico, político e de estilo de vida. E isso incomoda, isso colide com interesses. O ser humano não quer abrir mão do poder, do domínio. O ser humano quer dominar, quer interferir e quer controlar. A nossa interferência no meio natural é abismal. Nós interferimos com tudo em todo o lado. Substituímos florestas por plantações de árvores, convertemos campos de pastagens em campos de produção intensiva, escavamos serras para obter materiais de construção, construímos cidades gigantes que produzem uma quantidade incalculável de detritos e lixo e, com isso, contaminamos rios, lagos, mares, oceanos. Destruímos ecossistemas marinhos com poluição e com arrastões, poluímos o ar com as nossas indústrias e chegamos ao ponto em que os próprios humanos se questionam sobre a alimentação que consomem, a água que bebem, o ar que respiram e o stress da atividade que levam.
Subjugamos a natureza às nossas necessidades. Decidimos que plantas predominam no mundo natural. Escolhemos os animais que seriam o nosso alimento e aqueles que eram destinados à diversão. Manipulamos genes de plantas e animais para os adaptar às nossas necessidades e caprichos. Desenvolvemos habitats humanos altamente tecnológicos e criamos ferramentas que nos tornam próximos da imagem que temos dos deuses. Mas pelo caminho, perdemos os valores da vida, do respeito. Perdemos a humildade, a noção da ética, a capacidade de nos autolimitarmos. E perdemos a capacidade de desenvolver pensamento crítico. Eu acho que até perdemos a capacidade de escutar. Dominamos, destruímos, usamos e descartamos. Assim, facilmente. E não só coisas, mas pessoas. E sim, somos poderosos no meio natural. Mas sabes uma coisa? Continuamos a pertencer e a depender da natureza. Por isso, para enfrentar os desafios globais, é crucial abandonar esta visão de domínio e adotar uma relação de colaboração com os ecossistemas, ajudando-os a restaurar, a regenerar. A regeneração vai além da simples preservação e exige mudanças profundas na forma como nos relacionamos com a natureza e na forma como gerimos os recursos. Regenerar a natureza significa, antes de mais, regenerarmos a nossa forma de pensar. Temos de deixar de pensar na natureza como uma entidade à parte, porque, na verdade, nós também somos natureza. E o que fizermos ou deixarmos de fazer às outras espécies e aos outros habitats vai ter um efeito direto sobre nós, sobre o nosso bem-estar, sobre a nossa vida, eu diria mesmo sobre a nossa capacidade ou não de sobrevivermos no planeta. Tens consciência de tudo isto? Bom, vou terminar com uma boa notícia. A mesma ciência que identifica, que alerta sobre o problema, mostra também o caminho. A ciência diz-nos que é possível, que ainda é possível reduzir drasticamente as emissões dos gases, que ainda é possível substituir os combustíveis fósseis por energias limpas, que ainda é possível adaptar cidades, proteger florestas, transformar sistemas alimentares, que ainda é possível fazer tudo isto com mais justiça social e económica. Mas também nos diz: cuidado, porque o tempo é curto. O IPCC alerta: cada fração de grau importa, cada ano conta, cada decisão faz a diferença. As mudanças climáticas não são um debate, são uma realidade científica e uma urgência moral. A ciência já fez a sua parte, diagnosticou, explicou, falou, alertou. Agora cabe a todos nós
sociedade, comunidades, cidadão, pessoa, cada um de nós, governos, empresas, fazer a nossa parte. Se quiseres saber mais, busca os relatórios do IPCC, acompanha as publicações da comunidade científica. E claro, continua por aqui, comigo, no Clima na Pauta. Eu fico por aqui, até à próxima semana, e lembra-te, ouvir a ciência é respeitar a vida. Paz e bem.